pessoas, todas bem? Guto Rios, engenheiro curioso, de volta aqui nesse canal generoso do compartilhamento do conhecimento. Engenharia e Prosa está de volta e nessa série toda especial e trabalhada aí, em uma série de tópicos que a gente entendeu, né, serem pujantes e interessantes na atual conjuntura aí do Brasil, né? Hoje a gente trouxe aqui dois experts para falar um pouquinho da engenharia florestal, dessa parte, né, de produção de madeira, de preservação de madeira, até de manejo. Então, vamos entender um pouco aqui dos convidados. Eu vou começar com o Pedro, né? Pedro, se apresenta um pouco para o nosso pessoal, conta quem você é, o que você faz, né? Qual a sua formação, como que você está atuando. Fica à vontade, seja muito bem-vindo à Engenharia e Prosa, meu amigo. Obrigado, Guto. Tudo bem, pessoal? Bom, Fernando, eu sou Pedro Salles, sou engenheiro florestal, analista ambiental. Hoje trabalho no Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Trabalho na agenda do Cadastro Ambiental Rural, Guto. Nossa. E também, como você sabe, onde a gente se conheceu, nós temos aí uma dedicação à associação profissional da engenharia florestal, ao sistema Confea-CREA, fomos conselheiros, representantes no Conselho de Meio Ambiente. Estamos aí à disposição para um bom debate. É um prazer estar aqui contigo. A satisfação é nossa. Todo mundo. Satisfação é nossa. E, conta um pouquinho, SBF, só para o pessoal entender, Sociedade Brasileira... Obrigado, Guto. Sociedade Brasileira de Engenheiros Florestais é uma federação de associações profissionais. Então, nós temos associações profissionais que representam a engenharia florestal em todo o país. E a SBF ela foi criada em 1968 como uma federação que representa todas essas associações e os associados dessas associações também. Maravilha. Então, é uma federação, ou seja, tem outras associações vinculadas a ela ou associadas a ela, né? E cada uma dessas associações tem as pessoas, são os profissionais, né, que estão associados a essas associações que são mais regionais, não é isso? Perfeito. Pô, que maravilha, Pedro. Fernando, primeiro, seja muito bem-vindo à Engenharia e Prosa. A casa é sua. Conta um pouco quem você é, qual a sua atuação, qual a sua profissão, sua formação. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Ô, Guto, bom demais estar aqui. Bom demais mineiro, né? Então, rapaz, eu estou formando há 30 anos, estou de formado, fazendo esse ano de profissão. Comecei no Ministério do Meio Ambiente e desde lá metade da minha vida profissional foi dentro do governo, apesar de não ser funcionário público, e a outra metade dentro do setor privado. Tive recentemente no Serviço Florestal Brasileiro, saí há um ano e agora estou como consultor de entidades do setor de base florestal, desde a região norte, de florestas naturais, até a região sul, com plantio de florestas exóticas e silvicultura com espécie nativa também. A gente vai ter a oportunidade de conversar um pouco mais. Mas também tive o prazer, assim como com o Pedro, eu fui conselheiro do CREA por 7 anos, fui 2 vezes diretor da Associação de Engenheiros Florestais do DF, 2 vezes presidente. E Maravilha. Na gestão do Pedro, junto à Sociedade Brasileira de Engenheiros Florestais, também fui diretor por um mandato. Então, a gente também tem uma atuação no sistema e a gente fica muito feliz aqui por estar tendo essa oportunidade de poder discutir um pouco com você. A felicidade é nossa, né? Ainda mais descobrindo um setor de impacto que tem, não só na economia, mas até na própria evolução, né, de país. A gente estava agora há pouco discutindo um pouco. Vamos ver se a gente consegue fechar aqui pelo menos algum entendimento, alguma sugestão para quem acompanha no canal. A gente fala muito, né, qual é o futuro, qual é o planejamento estratégico para a engenharia no Brasil, para que lado ele vai, né? Ou para que lado o Brasil vai e como a engenharia pode ajudar a conseguir. Até porque nós somos o elo aí entre o sonho e a realidade. A gente costuma brincar, né? Fazer essa brincadeira. Mas, Pedro, comenta um pouco, cara, de como que é o que é, né, essa profissão de engenheiro florestal, como que ele atua dentro do Brasil. O Brasil é um país enorme, né? Mas como que ele atua, quais são os desafios aí o pessoal que está ainda querendo escolher o curso, que está nos assistindo, né? O que você dá de bizu para essa galera correr atrás desse curso, né? Em termos de atrativo, de desafio, enfim, de oportunidade. Como que você enxerga aí a profissão de engenheiro florestal no Brasil, cara? Legal, Guto. Boa pergunta. Eu acho que começaria pensando em um projeto de país, né? Acho que as florestas, existe cada vez mais uma consciência de como elas são importantes por todos os serviços ambientais e todos os produtos, né, que são oferecidos, né? Você citou a madeira,
A gente tem também a questão do ar, a gente tem a questão do regime hídrico, que elas contribuem. O uso das árvores e dos produtos é enorme. A gente está muito no nosso dia a dia, sabe, Guto? É aquele churrasco, é aquela pizza, é a música que a gente escuta por meio de um instrumento, são as construções civis que precisam de estruturas com produtos florestais. A gente extrai resinas que são usadas em tintas, são usadas para a produção de produtos alimentícios, embalagens. A gente precisa e usa muito das florestas, né? E ao longo do tempo da sua existência, a humanidade foi percebendo que a utilização dos recursos naturais ela gerava impactos significativos. E é nesse momento que a engenharia, né, se apresenta com o seu objetivo de trazer soluções, de permitir um planejamento que associe, não é, Fernando, um uso adequado dos recursos naturais, do ambiente, mas ao mesmo tempo que olhe para as necessidades e para as demandas que a sociedade apresenta a partir do seu desenvolvimento. E nesse contexto, ali pela década de 60, década de 50, existia uma clareza muito grande e números mostravam que o uso das florestas se dava de uma forma muito predatória, né? E aqui a gente ainda sabe que essa é uma discussão muito atual, não é? Quando a gente fala do uso das florestas hoje, dos impactos, a gente conecta com a discussão, por exemplo, sobre a mudança do clima, os impactos que têm sido observados, e no caso do Brasil, como a mudança do uso do solo, como a substituição, o corte, o desmatamento das florestas, a queima e a destinação dessas áreas para outros usos, como isso gera emissões, e hoje as pessoas estão preocupadas com a perda de qualidade de vida e com os impactos desses efeitos. Continua sendo um problema, mas esse problema não é um problema atual, ele é um problema antigo e diria até que muito mais sério na década de 60, um período em que o Brasil era importador de produtos florestais básicos como papel, não é? Fazia uso predatório da maioria das florestas, não existia o uso sustentável. E aí, Guto, foi quando houve uma mudança muito grande nesse país, tudo dentro de um projeto de desenvolvimento que foi concebido ali a partir da década de 50, que precisa ser destacado. Faz uma conexão com as demandas dos tempos de hoje, em que a gente precisa de balizar o nosso desenvolvimento. E aquele projeto tinha uma preocupação de que as florestas elas precisam ser utilizadas de uma forma sustentável. O que a gente utiliza delas, a gente tem que repor. Nós precisamos de engenharia, nós precisamos de especialistas. Naquela época não existiam esses especialistas no Brasil. Foi quando foram criados os primeiros cursos de engenharia florestal. Em 1965 foi regulamentada a profissão do engenheiro florestal. E a partir de 1965, uma mudança no Código Florestal que exigiu que, por exemplo, nas florestas de araucária, na floresta amazônica, não houvesse mais o desmatamento, que houvesse aí o uso sustentável por meio do plano de manejo florestal. E as ciências florestais são a matriz do conhecimento que gera o saber, que sistematiza o conhecimento empírico. E a partir do momento que as práticas empíricas eram proibidas, a engenharia passava a ser uma obrigação, tanto para o poder público zelar, né, por meio das políticas que ele precisava implementar, políticas de fomento, de desenvolvimento, como os setores, né, o setor privado, as pessoas, elas precisavam aprender uma novidade que era o quê? O meu consumo da floresta gera um impacto. Nós precisamos fazer isso de uma forma muito, muito razoável, muito inteligente. Aonde estão os especialistas? Foi uma época em que o Ministério da Agricultura passou a contar com um Instituto de Desenvolvimento Florestal. A Embrapa, que é uma empresa de pesquisa científica, criou uma unidade de pesquisa em florestas. Nós tivemos o desenvolvimento de um laboratório de produtos florestais no âmbito do governo federal. Então, foram muitos os investimentos para a gente garantir. O Fernando vai explicar um pouquinho melhor desses resultados, desses impactos positivos, porque, até fechando aqui a minha fala e devolvendo para vocês, as pessoas têm, às vezes, uma visão muito negativa de espécies com alto potencial, como o pinus e o eucalipto.
mas são espécies que foram muito estudadas. Existe um conhecimento acumulado, existe muito investimento para que essas espécies hoje possam oferecer todos esses benefícios que elas oferecem, e elas representam uma riqueza enorme. Elas são, na verdade, gente, elas são um grande amigo e um grande parceiro das estratégias de combate ao desmatamento, porque o desmatamento ele acontece principalmente pelas nossas necessidades de consumo dos produtos da floresta. Se não houvesse essas florestas de altíssima eficiência, nós teríamos áreas naturais desmatadas em taxas muito maiores, provavelmente já teriam esgotado as nossas áreas nativas. Devolvo para vocês aí. Obrigado. Maravilha, pessoal. Só para a gente entender o contexto, a gente está na época, na boca aí da COP30, né? Onde floresta, meio ambiente, mudanças climáticas está sendo amplamente discutido. A gente está também nessa corrida aí para descarbonização de cidades e tudo, que envolve também uma parte aí muito, muito arraigada ao setor de vocês. E obrigado, Pedro, pela contribuição riquíssima aí. De como atua. E aí, Brasil, país, né, de dimensões continentais aí, enorme, uma variedade absurda de tudo quanto é área que a gente for pensar. Então, a engenharia ela transforma, mas ela também mantém a sustentabilidade, ela também mantém a eficiência ali, e ela que traz o tal do uso racional, né, dos recursos, né, para que eles possam ser aproveitados. E aí, Fernando, queria ouvir um pouco de tu, cara, como que esse Brasil, nessa imensidão, está bem distribuída essa questão do aproveitamento, né, dos produtos florestais ou não, ou como que é esse cenário de Brasil, como que ele se desenrola. E eu achei interessante essa pegada também, Pedro, de, cara, projeto nacional, né? Um projeto de Brasil. O Brasil está arrumando para cá. Então, quais são o perfil de profissional que a gente precisa? Olha que as características do nosso país. Então, você criou toda uma profissão para cuidar de uma coisa que era riquíssima e que já naquela época os caras falaram, não é para terminar, é para tornar o uso racional da coisa, né? Então, vamos repor, vamos manejar, vamos trabalhar melhor. Então, conta um pouco aí dessa maluquice que é o Brasil e dessa riqueza que é, né? O Brasil é enorme, né? Dentro da área de vocês, então deve ser absurdo. A gente está trabalhando num continente, né? Com uma diversidade climática absurda, uma disparidade econômica muito grande entre áreas e os mercados, isso reflete nos mercados que consomem. Acho importante que o Pedro falou é linkar também que entre oferta e demanda, né? A gente não corta a floresta, ou não maneja a floresta, ou não planta a floresta só porque a gente gosta de meio ambiente. E essa discussão ambiental, ela entra desde 92 com uma discussão do desenvolvimento sustentável, que você falou sobre a racionalidade do uso, olhando a questão ambiental, que é o paradigma daqui para frente, mas entendendo que tem um socioeconômico na história, né? Não é só econômico, mas tem o social, tem o ambiental. E quando a gente fala, como o Pedro comentou, da base da floresta, no planejamento inicial de país, não se pensou na floresta pela floresta só. Isso veio como referência básica na legislação e tudo que entrou a seguir. Mas ela veio dentro de uma estratégia de país para a gente ter uma indústria de base florestal que suportasse o crescimento desse país. A gente precisava de papelão, que a gente importava a celulose e papel do exterior. A gente precisava de energia para o nosso aço, que era a base de carvão mineral importado. Então a gente fez, o Brasil é o único país do mundo que tem 30% da sua base para o aço a partir de carvão vegetal. Minas Gerais é o maior estado plantador do Brasil, com mais de 2 milhões de hectares de florestas plantadas, e muitas delas é para siderurgia. Então isso foi um planejamento que não foi pensado só na floresta, foi pensado lá na frente. Isso teve engenharia na história. Você precisava ligar um projeto nacional. O país precisava de aço, o país precisa de papelão, o país precisa de todos os produtos que advêm da floresta, né? E serviços, que é mais recente, a partir dos serviços que o Pedro colocou. Então, a engenharia, ela reflete, na verdade, toda essa cadeia, né? Desde a base da oferta, mas também na demanda. O engenheiro atua na construção sustentável, a gente é engenharia por isso, a gente tem engenharia na questão do uso da floresta. Então, assim, o papel do engenheiro florestal nesse processo é o catalisador do uso sustentável. Sem uso sustentável não é engenharia, é uma outra área da ciência. Mas para nós, e isso é uma coisa que eu defendo muito, a engenharia tem que ter o verbo engenheirar.
Se não for uso sustentável, não tem por que ser engenheiro. Então, você vai fazer outra área que é para proteção integral, você não precisa da formação de engenheiro puro, né? O engenheiro florestal tem essa premissa. Eu acho que isso é importante destacar, porque está fazendo falta nesse projeto nacional. A gente caiu com toda a razão para a questão da conservação dos recursos naturais. Houve uma depressão muito forte no passado. É um modelo global. Né? Para você crescer, você precisa depreciar os seus ativos ambientais. Para você abrir, 70% da população brasileira está na Mata Atlântica. Não é à toa que é o bioma mais ameaçado. Mas nós temos 70% da nossa economia, das pessoas, vivendo nesse bioma. Então não é à toa. E hoje você está protegendo a Amazônia só, e é perfeito, só que tem 30 milhões de pessoas lá. Como é que você vincula um projeto de desenvolvimento que você não inclua essas pessoas? Projetos de infraestrutura, de logística. Por isso, o mau aproveitamento, talvez, que a gente observa, aí pegando o gancho da tua pergunta, o Sul, como a gente conversou, teve um processo de conversão, mas não foi conversão florestal. Teve um processo de ocupação humana nisso. Um processo de uma economia para suportar essa população que estava crescendo nessa parte do país. E para isso, a gente usou os conceitos da agricultura tradicional, mas para isso precisava de um profissional que planejasse. Então, a gente plantou com mais de 100 anos de pesquisa, na época, já quase 50 anos de pesquisa sobre silvicultura com espécies exóticas, pinos e eucaliptos principalmente, mas a pesquisa começou com diversas espécies. Pinos e eucaliptos surgiram porque ela tinha uma característica muito boa para a produção, de um curto prazo, né, do ponto de vista florestal. Então, teve ciência aplicada. Né? A Embrapa e outras pesquisas, começou em São Paulo, com o Instituto Florestal, com hortos florestais do estado de São Paulo, migrou depois para o Paraná. Então, assim, teve muita energia empregada nesse processo de desenvolvimento que gerou altíssimas produtividades. As maiores produtividades do planeta estão no Brasil. Não é à toa hoje que a gente concentra o maior parque de ponta na área de celulose e papel do planeta. Né? Isso então, no sul do Brasil. Na região centro-sul. Centro-sul. Hoje, o maior parque, o parque que está mais desenvolvendo, chama inclusive do Vale da Celulose, fazendo uma parafraseando o Vale do Silício, é no Mato Grosso do Sul, na região de Três Lagoas, e mais de 4 grandes empresas, as maiores do mundo, né, estão nesse Vale da Celulose no Mato Grosso do Sul. Mas nós temos mega empresas, né, de celulose e papel no Brasil inteiro. E estamos expandindo a área de reflorestamento para a região centro-norte também. Mato Piba, no Maranhão, tem grandes plantios. Estamos indo para o Mato Grosso por uma lógica diferente, para gerar energia para o álcool de milho. Precisa secar o grão do milho, você precisa de energia, e a energia vai vir de madeira, que é uma grande fonte de energia. E sustentável, né, renovável. Então, assim, são várias vertentes que o setor florestal, pela sua alta produtividade, pelo exercício que a gente teve de pesquisa e desenvolvimento e pelo papel do engenheiro florestal e de outros profissionais, né, diversos profissionais que a gente está falando aqui, que estão envolvidos no desenvolvimento como um todo, né, nessa lógica. E a gente encontra uma frente que são as florestas naturais, que a Amazônia tem 300 milhões de hectares de florestas, na sua imensa maioria, mais de 90% são florestas públicas. União, estados e municípios detêm essas florestas, e são florestas que estão com os piores IDHs, um dos piores IDHs do país estão em florestas. Um desafio para vencer a pobreza é o uso sustentável, e esse é o projeto de país que a gente quer. Que a gente precisa, nós estamos num caminho onde a gente não quer o desmatamento, não precisa mais converter florestas para desenvolvimento, a gente tem tecnologia para produzir em áreas já abertas, mas a gente também não pode ver esse patrimônio inteiro não gerando riqueza para o país, ou só gerando riqueza para uma parcela muito pequena, que é uma agenda que a gente pode conversar um pouco mais para frente, que é a definição que o país hoje está caminhando pela restauração, para manter a floresta parada. E aí a nossa engenharia precisa se mover. Maravilha. Eu preciso só fazer assim, o senhor consegue me definir o que é silvicultura para a galera que é leiga e ainda não... Que vocês falam silvicultura o tempo todo, eu falo assim, deixa eu ver se eu estou entendendo isso daí certo. Só define um pouco do silvicultura, dando um passo atrás, e depois vamos trabalhar melhor. O senhor falou em florestas plantadas, florestas nativas, acho que é interessante a gente definir essas questões, né? E aí, para leigo mesmo, cara, vamos pensar for dummies aí,
Nossa ideia é trazer conteúdo, né, para quem é da área, né, para o cara pegar ali o bizu e avançar, mas para quem também não é, e eventualmente pode se interessar, falar, não, cara, eu quero cursar engenharia florestal por conta disso daqui. Então, só define um pouco o que é a silvicultura para a gente, e depois vamos trabalhar essa questão do plantada e do nativa, depois a gente entra aí com o Estado e propriedade privada, né, que eu acho que aí você tem um pouco de cada uma, e aí depois você consegue definir para a gente, então, silvicultura? Olha o desafio aí. Sim, senhor, doutor Augusto. Para de me chamar de senhor. Mas, então, silvicultura é a arte de manejar florestas. Seja de plantar florestas ou de uso de manejar as florestas que já estão em pé. O termo silvicultura é essa... Maravilha, significa isso. Maravilha. E agora vamos entrar aí em plantadas. Acho que o Pedro consegue nos ajudar nisso, né? Plantadas, né? Nativas e plantadas, né? Que distinção é essa? Uma área reflorestada, ela é plantada ou ela é uma recuperação da nativa? Ou... O que a gente tem, Guto e pessoal, são momentos do desenvolvimento do país. Então, o primeiro momento, um momento dessa necessidade de abastecer um projeto de desenvolvimento. O Fernando citou aqui, foi muito importante lembrar a criação de Brasília, não é? A estratégia de expansão do país, a construção das estradas. Nós sabiam naquela época os impactos que iam ser gerados e as demandas. Então, a estratégia inicial foi olhar pela silvicultura e pelo desenvolvimento do setor, pela necessidade de abastecer essas demandas. E essas demandas, elas muito relacionadas à energia, que o Fernando trouxe, e as demandas do nosso dia a dia. É muito interessante pensar, por exemplo, que os alimentos, né, quando a gente pensa na produção de frango, de aves, necessitamos desses produtos florestais também na cadeia produtiva desses produtos que chegam para nós nos supermercados. Só para reforçar o quanto que o consumo dos produtos da floresta sempre foi algo muito necessário e sempre esteve dentro da preocupação, no centro das preocupações dos planejadores e dos formadores de políticas, né, daqueles que desenvolviam soluções para equacionar essas questões. E, por outro lado, um contato com as florestas naturais, aqueles ambientes que por muito tempo eram vistos como áreas que impediam o desenvolvimento, né, que eram vistos como, inclusive hoje ainda tem um valor de mercado que não reflete os serviços ambientais, por exemplo, que eles oferecem. E há também, com o desenvolver do tempo, com o passar do tempo, uma necessidade de interação com a dinâmica de conversão dessas áreas, que são áreas naturais, para as áreas que vão virar áreas de agricultura, que vão virar centros urbanos, que vão virar usinas hidrelétricas. Como que interage com a floresta natural? E a floresta natural, como nós sabemos também, ela sempre foi provedora de recursos florestais. Então, existe uma estratégia para dar o uso aos produtos florestais que vêm das florestas naturais, que tem um rigor muito maior, que tem um controle, por exemplo, por parte do IBAMA muito maior. Existe um sistema que se chama Sistema de Controle da Origem dos Produtos Florestais, Sinaflor, que faz o controle metro por metro, espécie por espécie, como se fosse uma conta bancária virtual que as empresas e os consumidores possuem, para que exista um controle de que aquele produto que está sendo consumido, ele vem de uma origem pela qual a administração passou a sua análise e emitiu uma autorização que permitia ou um desmatamento autorizado dentro do planejamento de uso do território, ou um manejo florestal. Daqui a pouco eu passo para o Fernando explicar um pouco mais sobre o manejo florestal nas florestas nativas, que é uma alternativa importantíssima, Guto e pessoal, para esse projeto de país que a gente tem falado. Por quê? O Código Florestal, recentemente, 2012, foi mudado. Para a Amazônia, nós aumentamos o rigor, então a área que deve ser protegida, conservada por uma reserva legal, passou a ser 80%, na Amazônia, ou seja, é uma área extensa dos imóveis rurais, das propriedades privadas e públicas, e a solução para o uso econômico
que concilie geração de emprego, geração de melhores índices sociais, de qualidade de vida, índices sociais e também produtos econômicos e mantém a floresta em pé, é o manejo florestal. Então, nós temos aí uma estratégia que se volta para o que são florestas nativas, naturais, com um controle bastante rigoroso sobre o consumo, sobre a supressão e a conversão para os outros usos. E nós temos também as florestas plantadas que, como o Fernando destacou, se desenvolveram, possuem empresas com uma alta capacidade tecnológica que atuam no plano internacional de uma forma assim, muito impactante e muito positiva para o Brasil, mas, ao mesmo tempo, a necessidade de um olhar sobre as institucionalidades. Eu vou voltar nesse ponto, Guto. A gente passa para o Fernando aqui para ele falar um pouquinho mais do manejo florestal das florestas nativas. Eu acho que a silvicultura das florestas plantadas ela está muito clara, né? As pessoas veem os plantios de pinos, veem os plantios de eucalipto, elas conseguem identificar esses maciços florestais de altíssima produtividade e, como a gente falou, de importância estratégica para o nosso consumo e para o nosso desenvolvimento sustentável. Daí passo a bola para vocês. Não, bacana, isso daí é interessante, assim, porque quando você fala de produtividade, provavelmente a gente vai puxar para um lado de exploração industrial, né? Para ter os produtos industrializados aí da floresta. E eu achei interessante essa preocupação, né? Por mais de uma proteção na Amazônia de 80%, isso não significa que é 80% da tua propriedade inutilizada, não. Dentro desses 80%, você pode ter uma produtividade desde que, né, ela seja ali racionalizada, autorizada e acompanhada pelas autoridades. A ideia é não degradar. Entendi certo ou eu entendi errado aí? Rapaz, pode dar aula já, pô. Tá bom demais. Eu acho que é importante, assim, isso que você está levantando é fundamental, que é a propriedade rural ser entendida como um todo, né? Tem preço a água, tem preço o solo, tem preço a biodiversidade como inibidora de atores, né, de patógenos, de pragas, doenças que aflige a agropecuária. Então, isso tudo, a reserva legal, que na Amazônia é 80, aqui no Cerrado é 20, isso tem um porquê, né? Não é só para a manutenção de produtos florestais, mas também para esses serviços que a floresta produz. Tem a parte de madeira, tem produtos não madeireiros e tem os serviços ambientais, que tudo isso hoje, com a ciência, com a evolução do conhecimento, a gente consegue mensurar e valorar. E cada vez mais nós estamos arrumando a parte florestal, a parte para a economia rural. Então, você vai investir num negócio de pecuária, beleza, faz uma integração lavoura, pecuária e floresta, bota uma árvore no meio do teu pasto, que você vai dar uma segurança para o seu animal, ele vai dar um bem-estar animal e ainda vai aumentar a produtividade. Você vai ter uma madeirinha ali para o final de semana, para uma cerca. Fazer um café. Claro, Então, assim, hoje você tem um ferramental na área de uso sustentável das reservas legais que vão extrapolar a reserva legal. As áreas de nativa, elas têm ciência para nos indicar o que a gente pode fazer nas áreas abertas, como que a gente pode restaurar essas áreas e ganhar dinheiro com isso. Com a venda do carbono, que é o mais que todo mundo já conhece mais, né, da mídia, mas você tem outros serviços ambientais que podem ser valorados e ganhar dinheiro. Ainda falta ferramental, principalmente para o pequeno e médio. Ainda há uma área de passivo muito grande a ser recomposta, isso o Pedro conhece bem, pode falar um pouco mais sobre o cadastro ambiental rural, se for o caso, mas como o Pedro colocou, florestas plantadas hoje representam mais de 90% da oferta de matéria-prima florestal para o mercado, elas representam um pouco mais de 1% do território nacional. 1%? 1%. As florestas naturais na Amazônia são 300 milhões, é mais de 40% do território nacional. Só que é essa a pergunta. Apesar da baixa produtividade que a gente encontra, a sustentabilidade do manejo dá na sua escala de produção. E a gente vê ainda uma falha bastante óbvia do Estado numa tentativa. E isso assim, é um julgamento, mas a gente entende também porque é o pêndulo, né? Nós tivemos um pêndulo de desenvolvimentismo bastante grande que teve, como a gente colocou, uma depreciação dos ativos ambientais no país, e hoje a gente está percebendo que esses ativos têm valor. Então, a gente não pode mais evoluir no desenvolvimento nacional a partir do desmatamento puro e simples. A gente tem que repensar esse modelo.
E é nesse gap que entra a engenharia florestal, o papel da ciência florestal com todos os outros profissionais que estão envolvidos nisso, inclusive da agricultura, da engenharia mecânica com máquina e equipamentos, e engenharia civil com a parte de construções sustentáveis e coisas que estão referenciadas nessa linha do conhecimento. Então você tem um campo de trabalho bastante amplo e extremamente moderno, que vai ser esse choque civilizatório que a gente está vendo com a questão de mudanças do clima. Isso aí não é uma questão de você se acredita ou não acredita, se terra é redonda ou é plana. Não, meu amigo, a gente pode produzir mais e melhor, com mais qualidade de vida. Para que a gente vai usar o mais do mesmo? A gente tem ciência e a engenharia florestal trabalha justamente nisso. E aí, entrando novamente, a palavra de projeto de país que o Pedro trouxe é muito importante, porque o que a gente quer com a Amazônia? O que a gente quer com essas florestas naturais? Esse imobilismo vai ser sustentável, né? Se eu só estou vendendo ela para gringo ver e eles continuarem com o mesmo modelo de desenvolvimento, sem nenhum esforço e pagando para nós protegermos as nossas florestas para o planeta, e a nossa a Amazônia tem mais de 30 milhões de pessoas vivendo nela. A Amazônia é legal. Essas pessoas vão viver como? Se não tem infraestrutura, não tem logística, a floresta passa a ser um empecilho. A gente precisa trabalhar um modelo que a gente transforme o uso sustentável como a premissa, para inclusive servir como freio ao desmatamento, porque o desmatamento vai nessa linha. Se você não dá uso, as pessoas vão dar uso de um jeito ou de outro. A gente não consegue reter invasão em Brasília, você acha, no Morro do Rio, nós vamos conseguir na Amazônia, que é 40% do território nacional. Então, o uso sustentável é a saída. Que maravilha. E uma política de Brasil enquanto nação, né? Qual é a aptidão do Brasil? Para que lado o Brasil vai para a gente conseguir fomentar e ir fazendo como é que é? Os níveis tróficos inferiores, né? De desenvolvimento e tal, de planejamento. Quer complementar, Pedro? Você falou que queria voltar um pouco, quer completar um pouco a palavra? Eu acho que a gente pode trazer, Guto, pegando o gancho aqui do que o Fernando trouxe, quando a gente imagina as capacidades do governo, né, para a execução desse planejamento, para a formulação e execução desse planejamento, a gente fatalmente vai falar sobre instituições e pessoas. Né? Uhum. Nós estamos falando também de um profissional, de uma especialização da engenharia, que é a engenharia florestal. Então, são pessoas, são especialistas formados em nível de graduação, pós-graduação, acumulando conhecimentos para oferecer a sua alta especialização em diversos locais de trabalho. E nós falamos aqui mais cedo o quanto isso foi importante a partir da década de 60, com as primeiras escolas, no momento em que o Ministério da Agricultura possuía um Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, que possuía uma carreira de engenheiro florestal, que eram os especialistas responsáveis por conduzir o planejamento da política de desenvolvimento florestal. Isso foi importantíssimo, né? Acho que a gente compartilhou aqui algumas evidências e alguns fatos, alguns causos também, que demonstram como que isso foi importante para a gente hoje não estar numa situação de degradação ainda pior. Pelo contrário, a nossa silvicultura, a nossa indústria de florestas plantadas é referência no mundo inteiro em termos de produtividade e, ao mesmo tempo, as nossas capacidades para execução da estratégia de conservação das florestas naturais, ela vem se desenvolvendo também. Mas nós visualizamos aqui uma oportunidade e por isso até que fiz aquele gancho, como na década de 50 um grande planejamento resultou em resultados relevantes e muito valiosos, a necessidade disso acontecer hoje. Se me permite aqui, eu acho que o Código Florestal tem pessoas até que questionam se ele deveria ter esse nome, não é, Fernando? Porque ele foi perdendo parte do seu conteúdo. Essa linha do tempo é bem legal. Se a gente pensar, as primeiras versões, elas tinham trechos de regras e leis que falavam, por exemplo, dos crimes ambientais. Isso ganhou uma lei própria em 98. E no momento que cria uma lei própria, o IBAMA passa a ter uma atuação muito mais prepotente na fiscalização ambiental. Um outro componente muito importante que estava lá dentro, Guto, eram os parques nacionais, as reservas extrativistas, as florestas nacionais, que ganharam uma lei própria em 2007,
né? Que é ganharam uma lei própria em 2000, que é o Sistema de Unidades de Conservação, e em 2007 a gente ganhou uma instituição para cuidar das unidades de conservação, que é o Instituto Chico Mendes. Só que quando a gente traz para o contexto do uso da floresta, aí eu acho que é onde vem uma preocupação nossa. Essa diferenciação entre esses dois universos, florestas plantadas de grandes resultados e alta produtividade versus florestas nativas que precisam de uma grande atenção, e tem um elemento das pessoas que precisa ser incorporado na equação. Nós ainda não tratamos a institucionalidade para a questão florestal de uma forma muito adequada. Nós temos uma preocupação de que os especialistas, né, Fernando, os engenheiros e as engenheiras florestais, eles possam fazer um concurso público para uma instituição que tenha na sua raiz uma essência florestal, como a gente teve na década de 60, 70 e 80, que foi crucial para o desenvolvimento da silvicultura de florestas plantadas, e que hoje a gente precisa dessa solução para as florestas nativas. A gente falou do manejo florestal, a gente falou das demandas que as pessoas que vivem na Amazônia têm para o uso. Nós falamos como o uso pode gerar desmatamento se não houver alternativas, e o manejo é alternativo. Sendo um manejo alternativo, nós precisamos de uma instituição do governo federal com autonomia, com capacidade de operar e institucionalizar uma política para a floresta, pensando uma nativas e plantadas. Política de Estado de longo prazo, né? Exatamente. Provavelmente. Como é que interessante. Toda vez que a gente fala de eficiência, aí você pega as florestas plantadas, né? São tidas ou são aproveitadas com eficiência maior. Acredito que o advento aí vem da onde esse insumo está sendo trabalhado, que são a indústria, né? Então, a parte da industrialização disso. Mudou um pouco aí o perfil, como os senhores mesmos comentaram, né? Antigamente a gente importava até papelão, né? Como foi citado, e hoje aí você pega lá na gôndola do supermercado, vem o peito de frango cortadinho, embalado, bonitinho na caixinha de papelão, e a gente, às vezes tem geração até que não sabe o que é o frango ainda, né? Perdeu um pouco o contato, mas brincadeiras à parte. Vamos trabalhar. Você acha que essa eficiência das florestas plantadas, e aí uma pergunta para os dois, acho que a gente colhe um pouco da percepção de cada um, essa eficiência, né, que vem das florestas plantadas, né, da indústria, eu imagino que a indústria seja o grande motivador daquilo, né? Então você tem uma parte aí de rastreabilidade, quer saber a origem ali, da onde está vindo aquele insumo florestal, passado por um processo industrial, às vezes ou só de corte, ou você beneficia mesmo e leva lá para o produto final e entrega, né? No caso do papel, no caso da celulose. Então você tem essa rastreabilidade, mas você tem atrelado a isso controle de qualidade, controle das condicionantes, aí lembrando aí um pouco da fala do Pedro também, né? Você é autorizado a explorar aquela área, mas mediante uma determinada ou condicionante, ou uma equiparação, ou uma recuperação, você tem alguns planos ali, né? Seja de recuperação ou de restituição. Então, você acha que, primeiro, contar um pouco dessa indústria, eu acho que o Brasil, ela está distribuída no Brasil inteiro, assim, onde tem essa indústria, ela é eficiente, ela é de ponta, ou não, a gente tem algum regionalismo da implantação dessa indústria, e se a gente consegue, né, transferir aí essa tecnologia, ou essa eficiência toda, né, todo esse louro colhido por desenvolvimento tecnológico de uso e de eficiência, para essa parte de exploração das reservas que precisam ser preservadas e exploradas, né? Mas exploradas no sentido de manutener, né, a forma como elas estão, para não degradar, não ter a depreciação. O senhor comentou depreciação, não é o nome certo. Eu queria colher um pouco da percepção de cada um, voltando um pouco para o Fernando, depois ouvindo um pouco o Pedro. Não, tá bom. A questão industrial, assim, ela segue uma lógica econômica. Para você fazer investimentos em produtividade, tem que fazer sentido econômico. Ter viabilidade, de novo, oferta e demanda, né? O que o mercado demanda e como ele demanda. Então, nós estamos vendo agora as sanções do governo norte-americano e a gente percebe que a solução que foi dada, vamos buscar novos mercados. Só que não é tão simples assim. O que a gente exporta de produtos florestais para os Estados Unidos é um padrão muito próprio dos Estados Unidos, sabe? Mais da metade das casas norte-americanas são feitas de madeira. E são produtos muito específicos. Então, a indústria de alto valor agregado, de muita especialização, ela se adequa a esses mercados.
que pagam muito bem por isso. Então não adianta você tirar no governo americano para jogar para a Índia, que paga mal, o sistema construtivo é diferente, então as espécies técnicas, requisitos são diferentes, não é imediato. Então o impacto em cima do setor florestal em relação às tarifas norte-americanas, aí estou puxando por um outro caminho, mas eu vou chegar na questão da indústria, como você levantou, tem esse aspecto, né? Porque a gente trabalha os mercados e os produtos para que tenha essa viabilidade. No caso das nativas, a gente tem um problema muito forte que você tem fatores como infraestrutura, logística, mão de obra. Então, para você agregar valor, tem que fazer, a conta tem que fechar no final. Como você vai produzir na região norte, para levar por frete para a região sul, portos de exportações muito longes, procedimentos burocráticos absurdamente mais complexos do que qualquer atividade agropecuária, né, para você explorar uma floresta natural. Então, você implementar um parque, você imagina o que é você implementar um parque industrial, uma serraria, ou produtos como piso, porta, laminado, compensados, de alto valor agregado no meio da Amazônia, onde você não tem energia, você não tem água tratada. Então, você tem uma dificuldade de treinamento, capacitação, chegar ao lugar. Então, assim, atendimentos básicos como saúde, educação para as pessoas que vão trabalhar ali. Isso tudo influencia no nível que você vai colocar de industrialização do teu produto. E os mercados que consomem, que valem a pena, são os mercados de madeira de altíssimo valor. E, normalmente, a gente exporta com baixo valor agregado. No passado, até em função do que o Pedro falou, a gente tinha uma orientação de desenvolvimento um pouco diferenciada, focada no uso sustentável, mas no uso. Você tinha um parque industrial na Amazônia bastante robusto. Eu tive a oportunidade de pegar isso no começo do século, estou ficando velho, mas você chegava em Manaus, por exemplo. Manaus é um dos maiores polos de uso de madeira para a área de naval, construção naval. A maioria dos barcos na Amazônia são de madeira. Pouco se fala sobre isso. E tinha uma indústria muito forte de laminar, de madeira, de tábuas para indústria naval. E você tinha indústrias de piso, você tinha indústrias de laminado, de decks, né, que você usa em piscinas, que são produtos de valor agregado. Nos últimos 20 anos, a gente perdeu muito disso, por conta da pressão ambientalista, sem demérito pela lógica que é empregada, mas isso teve um impacto na questão da agregação de valor, porque você acabou taxando as madeiras e a exploração da Amazônia como uma coisa ruim. E a gente trouxe muito pouca ciência ao uso sustentável e, de uma maneira geral, a gente agrega a questão do uso das madeiras de florestas naturais a desmatamento. E isso impacta na industrialização, porque você vai, o risco que você toma ao entrar numa atividade dessa ainda é muito alto. E aliado a isso, você tem uma normativa que regula a exploração das florestas absurdamente mais pesada do que qualquer outra atividade agropecuária ou sustentável que se dê na Amazônia. No caso, eu estou te dando o caso da Amazônia como uma referência, mas a gente pode falar isso para Caatinga. Pela relevância e o volume, né? Claro, você pode falar para Caatinga, a Mata Atlântica praticamente você não faz mais manejo de florestas naturais. Então, assim, e Cerrado é o que está na linha de frente do agronegócio. Então, a gente tem um desafio muito forte de você transformar retomar, né, como eu falei em outro momento, a questão do pêndulo. Né? Você tinha um pêndulo utilitarista no início, que ocasionou bastante problemas do ponto de vista ambiental, só que você foi para o outro lado agora. Quer dizer, o imobilismo total também não adianta, nós temos que chegar no meio termo, e é nisso que a engenharia entra como a solução, né, para tirar a questão do sentimentalismo do processo. É importante a gente, e temos condição, como cientistas da área de florestas, de aliar a questão da proteção com o uso sustentável. Não, perfeito, né? A questão do profissional legalmente habilitado, né? E a gente tá focando muito nisso, né? Pedro, qual a tua percepção disso, cara? Acho que é por aí, boa fala do Fernando, porque a gente está falando de ciência, né? As pessoas se mostram muito preocupadas e com razão de trazer a ciência para as políticas públicas. Só que existem as ciências florestais, que se desenvolveram desde 1700 na Alemanha, foram sistematizadas como um ensino superior a partir de 1800, chegaram no Brasil em 1960, que se dedica ao uso sustentável da floresta, ou seja, a gente retira e repõe
ela permanece, a biodiversidade permanece e existe justamente esse equilíbrio que o Fernando cita aqui, que é uma oportunidade em que você consegue não só garantir o interesse difuso de todos, mas você olha para as pessoas também. E aí existe uma preocupação nossa, porque dentro dessa busca por um projeto de desenvolvimento, nos parece que pode haver uma estratégia de um olhar para a Amazônia de redução do seu desenvolvimento econômico e uma coisa de proteção e vamos bloquear ela de se desenvolver, deixe como está. Sobre uma outra visão, que é uma visão de vamos usar a Amazônia, vamos fazer uso, porque isso está na natureza das pessoas que estão lá, mas vamos fazer isso de uma forma apropriada. E isso, trazendo para a sua pergunta, Guto, se existe uma corrente que quer imobilizar o desenvolvimento, talvez a gente esteja deixando de canalizar investimentos fundamentais para o desenvolvimento, inclusive para o desenvolvimento industrial da região. E, por outro lado, isso gera uma preocupação enorme, por outro lado, quando a gente olha para o que existe já de ativos florestais e desenvolvimento industrial para a região sul, sudeste, o governo federal, quando olha e pensa planejamento estratégico, traz uma estratégia que a gente fica preocupado, que é de não reconhecer esses ativos como ativos, né? Existe uma visão de que um maciço de eucaliptos, um maciço de pinos, ele não é benéfico, ele é maléfico, ele deve ser extirpado da superfície da terra, não serve, não atende, deve ser substituído por vegetação natural restaurada, que nós entendemos, precisa acontecer em diversos locais, tem muitos lugares degradados que precisam sim de restauração ecológica. Mas nas unidades produtivas florestais, nós precisamos de silvicultura de alto rendimento, de alta sustentabilidade, com impactos positivos econômicos e sociais. E quando a gente olha para essa estratégia, o impacto possível que ela pode ter é muito ruim do ponto de vista social e do desenvolvimento. Porque se você, de um momento para o outro, avalia que os ativos florestais que pautaram o desenvolvimento industrial de toda uma região não são ativos, são lixo que precisa ser removido, o que vai ser desse parque industrial e dessas cadeias produtivas quando essas florestas deixarem de existir e forem removidas? E elas estão preparadas para operar com esses produtos. O Fernando explicou muito bem. O que chega na indústria precisa estar preparado para aquela indústria, do maquinário que está disponível. E os produtos que vão ser processados e comercializados depois, eles atendem mercados de altíssimo valor. Então, traz resultados positivos do ponto de vista econômico, social e ambiental. A gente está falando da indústria do carbono. Nós estamos plantando florestas, nós estamos plantando carbono. Então, nós precisamos de um olhar não polarizado nesse momento. Eu acho que, novamente, né, Fernanda, a coisa do pêndulo é onde a engenharia florestal contribui. Nós fazemos as pontes entre aqueles que querem uma degradação completa, uma degradação total, e também aqueles que buscam uma vida com contato com o meio ambiente que talvez seja até impossível de ser conseguida nesse momento atual, dada a cultura, dada a alta demanda que nós temos e que às vezes é negligenciada por pessoas que não conhecem a vida como ela é de fato no território, na Amazônia, por exemplo. Posso pegar um gancho? Só por favor. Até isso que o Pedro falou, isso já está até expresso. O governo brasileiro ele tem há décadas uma estratégia para a agricultura de baixo carbono, chama Plano ABC, agricultura de baixo carbono, muito legal. Agora já está na segunda versão, chama ABC+. Na estratégia brasileira de carbono, a indústria do carbono, achei bacana o Pedro falar, metade da meta nacional da agricultura brasileira, de todo o agronegócio, responde mais por 20% do PIB brasileiro. Metade da meta nacional são de florestas plantadas e sistemas agroflorestais. Então, o setor florestal é o setor que remove carbono dentro da agricultura. Nós somos fundamentais nesse processo de transição.
Então, muito bem colocado, Pedro, a questão nós somos uma indústria de carbono, é exatamente isso mesmo. Pô, que maravilha, e vão participar até de alguma reurbanização, né? O pessoal já está discutindo reurbanização por conta justamente desse mercado de carbono. E aí é interessante a gente falar assim, existe sim a possibilidade, então talvez, né? E aí o que a gente está propondo aqui é que existem soluções técnicas, então a gente se ater à pauta dos quesitos técnicos, né? Então os critérios científicos, eles são passa ou não passa, é mais ou menos, é melhor ou é pior em relação a algum outro referencial, ou algum normativo, né? Ele não pode ser, e aí é interessante, pessoal, não existe Ctrl+C, Ctrl+V. Uma solução local ela não pode ser abrangida para o mundo inteiro. Não, cada região tem a sua peculiaridade. Às vezes, você tem ali alguns ciclos que vão mesclar tecnologias para que se chegue no ponto ótimo, né? Que é a questão da otimização. E o que a gente está prevendo aqui é isso. Então, talvez a melhor, e aí a indagação que a gente deixa, né? Talvez a melhor forma de preservar é a gente levar uma infraestrutura, levar um conhecimento e um treinamento para qualificar, né, essas comunidades, que elas podem sim ter as suas necessidades atendidas a partir do momento de uma exploração consciente dos recursos que ela tem. E aí seja, enfim, falando de Amazônia, você tem infinitas formas, até cunho medicinal, né, que o pessoal comenta muito. Então, assim, se a gente leva a infraestrutura, e aí a gente vai abordar isso muito, né, a nossa visão aqui é que o Brasil já está em colapso com a infraestrutura dele, é uma visão bem, como é que se fala, centrada, né, e às vezes pode ser tida aí como uma vertente muito forte, mas de fato é isso. Então, qualquer setor que você senta para conversar, a infraestrutura está na mesa, essa necessidade de infraestrutura, ela pode tornar inviável determinada exploração, ou tornar viável, né, na medida em que ele é melhor ou pior. Acho que, no fundo, é a gente tentar transferir essa tecnologia, né, já investida aí em eficiência, levar esse conhecimento aí de uma forma descentralizada e de uma forma integrada como? Com a política de Estado. E aí a gente, chegando aqui quase ao final, já você vê, a prosa é boa, o tempo voa, né? Mas aí vamos tentar fazer assim, cara. No Brasil, a engenharia é uma profissão extremamente regulamentada, né? Então, você tem ali, por exercício profissional, você tem todo um sistema que foi criado também para cuidar desses profissionais e para cuidar da sociedade brasileira, né? Todo o sistema Confea, CREA Mútua, ele foi desenvolvido para preservar aí a sociedade brasileira. Como que vocês enxergam, né? Primeiro, e aí fazendo as considerações finais, né? Puxando para um para o outro. Então, o que vocês enxergam em termos de BISU para a gente fomentar essa política de longo prazo estatal? E como que vocês enxergam a atuação aí do sistema Confea-CREA, né? Dentro dessa política, como que ele pode auxiliar nesse diálogo, ou nesse discurso, ou até mesmo no fomento, enfim, qual que é a visão de vocês? Começar com... vou começar com o Dr. Fernando. O Fernando, a gente comenta, e aí depois eu passo para o Pedro e a gente faz o encerramento. Podemos fazer assim? Podemos. Então vamos lá, doutor. Então, acho que uma palavra que você falou algumas vezes aqui foi transferência. Eu acho que no passado o conhecimento ele era transferido. As escolas, a gente tinha uma indústria pujante e esse conhecimento chegava na base. Foi por isso que a gente conseguiu formatar da década de 60, a gente partiu de uma base de 400 mil hectares, para você ter uma ideia, e com toda uma estrutura de governo e de estratégia para no final da década de 80 para 4 milhões de hectares de florestas plantadas. Hoje nós temos 10,5 milhões de hectares. E evoluindo. Floresta natural, eu acho que é um grande desafio por conta da engenharia que está, e eu acho que é a última fronteira do engenheiro florestal, porque uma obra para um uso sustentável de uma floresta é uma peça de engenharia muito sensível, muito apurada. Você tem que conhecer a dinâmica da floresta. Para isso, você tem que fazer um inventário bem feito, você tem que entender a lógica. As espécies que ocorrem só lá. Então, você tem que entender aquela área, você não pode extrapolar. Então, você faz um inventário depois você faz o inventário 100% da área que você vai explorar, depois você vai planejar a estrada, você vai fazer toda uma engenharia de uso, de como você vai cortar a madeira, como é que você vai, com o menor impacto possível dentro de uma floresta, e depois de todo o trabalho de você retirar essa árvore, você vai transportar para uma unidade industrial, vai processar essa madeira para chegar nos produtos que a gente trabalha. Isso é engenharia na veia. E, como você falou bem, acho que a engenharia florestal ainda sofre mais em termos de regulamentação, porque os órgãos ambientais
até como uma maneira de simplificar um processo tão robusto e complexo como é o manejo de uma floresta, acabou simplificando demais, criando regras meio template de avaliação e que está limitando demais a atuação do engenheiro florestal nessa última fronteira, que é a fronteira master para nós, que é a questão de como o complexo do uso sustentável vai se dar frente a um imobilismo total, sendo que todo o resto do planeta desmatou, cresceu, planeta rico, né? E agora que era a nossa vez, espera aí, agora vocês não podem, fiquem parados. A solução é o uso sustentável. Então, o sistema Confiacre ele é fundamental para resgatar o papel da engenharia num processo de desenvolvimento nacional, que tem que refletir também nas suas estruturas de governo. Né? Hoje, a estrutura de governo ela não é adequada para um processo dessa natureza. A gente sempre preceituou que a área florestal ela nunca vai sair da área ambiental. É óbvio, por premissa. Na verdade, a nossa atividade, por antecipação, a gente já precavém a questão ambiental em quase todos os processos de planejamento que a gente faz. Você vai fazer uma estrada rural, tem todo um preceito para segurar, para ela não ser degradada, para não ter bossoró, tem todo um trabalho de engenharia vinculado a isso. Então, a premissa ambiental é base. Só que a gente precisa, e muito, de uma estrutura de governo que olhe a parte de indústria, a parte de processamento, a parte produtiva. Né? Você não pode ficar vinculado só na área da proteção. Você tem que olhar o uso sustentável. E isso a gente está percebendo claramente uma carência, né? Principalmente no governo federal, mas isso rebate também nos órgãos de Estado, de estados e municípios, essa falta. E isso acaba tirando até o mercado do engenheiro florestal. A gente perde sentido. Já que você não vai fazer uso, já que é só pegar o roteiro do IBAMA e aplicar, ou do órgão ambiental do Estado, do município, e aplicar, para que eu preciso de engenharia? E se eu falo que eu vou tirar X de uma área, chega um técnico do IBAMA que é formado sem demérito, mas sei lá, em biblioteconomia, mas é um analista ambiental, e ele pega o template e fala, não, você não vai tirar isso, você vai tirar isso menos X. Porque está aqui, eu acho que é assim, pronto. Fica uma discricionalidade, que é o que a gente vivencia hoje, de uma maneira bastante forte, porque não tem esse contrabalanço. Né? Que é peraí, meu amigo, a gente tem que ter uma sustentabilidade, mas eu preciso crescer, eu preciso desenvolver, eu preciso empregar essas pessoas aqui. E a atividade florestal ela gera um desenvolvimento sustentável local. E principalmente, como eu falei no passado, na região Amazônia, onde tem floresta, na maioria das vezes tem pobreza. E a atividade florestal ela gera um desenvolvimento local bastante robusto. E é uma economia que as pessoas começam a valorizar aquilo que está em pé. E é isso que vai valorizar no futuro os serviços ambientais, a beleza cênica, cultural. Então, a gente precisa dar esse valor que a gente já tem ciência para isso. Acho que esse é um papel importante para o nosso sistema Confiacre, ele se colocar nesse papel. Eu preciso defender o Brasil pela engenharia. Perfeito. Pedro, suas considerações finais aí. Joia, parabéns, Fernando. Fernando. Percepção. Muito bom. Acho que você sabe, né, Guto? Nós fomos colegas conselheiros durante um tempo no CREDF e te parabenizo aí por ser conselheiro federal do Confea. Reconhecemos o valor do sistema e a importância, né? Uma importância estratégica. Nós falamos bastante desse projeto de desenvolvimento de país e sabemos o quanto que a engenharia foi fundamental para isso. Mas nós temos essa preocupação e quais são as evidências de que nós precisamos repensar um pouco a forma como o sistema Confiacre tem se colocado nessa discussão. Nós fizemos uma consulta aos nossos colegas. Qual é a sua percepção sobre a entrega do sistema Confiacre? E, infelizmente, as respostas foram de que 70% das pessoas acham que não entrega, que não faz um trabalho adequado, não fiscaliza efetivamente. E, infelizmente, nós precisamos de órgãos reguladores fortes e que permaneçam atentos à sua missão institucional. O sistema ele tem uma coisa muito interessante e muito valiosa, que é operar por meio de representantes das associações profissionais, ou seja, a sociedade organizada, associada, indica seus representantes às instituições de ensino e o sistema opera por meio dessas contribuições. Porém, nós sabemos também que, por vezes, a gente perde a essência, a gente mistura um pouco o que é
atuação, serviço público, interesse público e o que é o interesse privado. E, infelizmente, o que a gente percebe, essa aí é a minha percepção como um profissional que passou pelo sistema, que está registrado e que atua como presidente da SBF, é de que muitas vezes o interesse privado prevalece sobre o interesse público, sobre o interesse da sociedade. E isso não pode acontecer. Quais são as evidências de uma situação preocupante? Fernando citou o controle do órgão de meio ambiente sobre o manejo florestal, por exemplo, virou um checklist. Esse checklist, Guto, pessoal, ele foi desenvolvido pelos nossos especialistas em engenheiros florestais 20 anos atrás, na década de 90, no início da década de 90. Quem eram esses engenheiros florestais do IBAMA que desenvolveram isso? Eles estavam vindo do IBDF, do Desenvolvimento Florestal, que era do MAPA, Ministério da Agricultura. Houve uma mudança, houve a criação do IBAMA. Só que os especialistas em engenharia florestal perderam espaço lá dentro. E hoje a gente tem checklists que não são desenvolvidos, que não são melhorados. E, ao mesmo tempo, quando a gente olha para o MAPA, que por uma decisão estratégica recebe as competências para o planejamento do desenvolvimento das florestas plantadas, faz um concurso público e nega a participação dos engenheiros florestais. A Sociedade Brasileira de Engenheiros Florestais, na época de planejamento, apresentou um pedido e houve uma negativa que depois, infelizmente, tivemos que judicializar o assunto, está sub júdice, estamos recorrendo, mas a justificativa, claramente uma justificativa que protege um determinado grupo de profissionais em detrimento, o interesse privado, em detrimento do interesse público, que é no momento que o Ministério da Agricultura reassume a responsabilidade sobre as florestas plantadas, assim como foi na década de 60, precisa dos engenheiros florestais novamente. E aí uma decisão repleta de proteção de mercado, de restrição da atuação profissional dos especialistas, é ruim para o planejamento de todo um país. Então, são inúmeras as evidências, Guto, que deixam a gente bastante preocupado. A gente falou do acordo de cooperação técnica para fiscalizar o sistema Sinaflor, que a gente aguarda a execução desse acordo de cooperação e a fiscalização dos profissionais que estão atuando nesse sistema de controle do desmatamento. Lembram? O desmatamento legal e ilegal, aquele produto florestal que chega no depósito para a gente comprar, que a gente sabe que é de uma origem legal. A gente precisa desses especialistas, só que não existe uma fiscalização da atuação profissional, muito ruim para o mercado. É uma preocupação grande nossa, Guto, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade de crescimento. A SBF tem atuado bastante nesse sentido. Eu queria aqui finalizar agradecendo essa oportunidade, porque a gente pôde apresentar um pouco, né, Fernando, os desafios do setor. A gente pode trazer as contribuições que foram feitas ao longo da história, mas a gente traz também esses pontos de reflexão e a gente preza muito pelas lideranças do sistema Confea-CREA, pelos nossos colegas que estão no setor privado, no terceiro setor, no poder público, que a gente busque esse equilíbrio, né, que a gente valorize os investimentos que são feitos para a formação desses especialistas, porque eles têm uma grande contribuição para dar para esse planejamento, para esse projeto de país em que as florestas e as pessoas da floresta são o foco central da política pública. Obrigado mesmo. Nada, que isso, perfeito. Então, o que é bom para a sociedade, o que é bom para o profissional, e a gente vai escalando, né, para a questão da relevância. Mas, pelo que eu entendi bem, é uma melhoria na questão da fiscalização, né, tanto do exercício quanto de buscar incentivar essas atualizações necessárias. Né? Não faz sentido você trabalhar com uma tecnologia que vem avançando sem atualizar, né, e transformar isso num mero cumprimento de checklist. E um outro ponto, talvez uma participação na questão que eu acho um pouco mais difícil, que é você trabalhar na questão da estruturação do governo, né? Porque aí política de governo para a gente puxar e tudo, mas eu acredito que o papel aí do sistema ele precisa ser evidenciado sim, nem que seja para abrir as portas e falar, não, vamos discutir isso daqui em conjunto, né? Para que a gente chegue numa solução que é boa para a sociedade, boa para os profissionais e que demandas, você quer desenvolver mesmo, quer evoluir, você vai precisar da engenharia, então nada mais justo que você agregar a engenharia nesse discurso. Então, por parte da infraestrutura e logística
o planejamento até 2050, a gente está conseguindo incluir aí o Confea nesse bojo dessa discussão. Agora ele tem que ser mais amplo, né? E ele tem que abordar mais. Então, obrigado pelas contribuições, né? De todos vocês. Então, vocês têm @, de Instagram? Pedro? @sbef_1968. Pronto. Não, eu sou totalmente Não, offline. tá totalmente offline. Então, pessoal, esse foi Engenharia e Prosa, em mais um episódio. Uma satisfação enorme estar aqui de volta com vocês. Sigam a gente no Instagram, que é o @engenharia_e_prosa. Se você gostou do conteúdo, deixa seu like aí, indica, né? Compartilha aí à vontade esse link desse vídeo com seus amigos, né? E faz inscrição no canal também, é de suma importância para que a gente continue produzindo conteúdo. E do mais, agradecer, né? Tanto ao Dr. Fernando quanto ao Dr. Pedro Salles aí por esse bate-papo bacana, essa prosa, sempre no dedinho de prosa. A gente acaba resolvendo muito mais que só com a coisa mais seca que carta, e-mail, correspondência. Acho que esse dedinho de prosa ele é fundamental e vamos que vamos. Um abraço, deixar um abraço também aqui, cara, para o Vinícius Marquesi, nosso presidente do Confea, que é um presidente que tem incentivado essa inovação, ele tem buscado essa representação maior, né, tanto no governo quanto nos projetos de lei. Então, recentemente a gente está tendo alguns avanços, mas tudo aquilo que se trata de legislativo, a gente tem que fazer um dever de casa também. Então, nós temos mais de 1.300.000 profissionais, né? Quantas cadeiras legislativas a gente tem ocupado ou tem eleito? Então, vamos começar a pensar nisso também, porque fica muito mais fácil para você transitar esse diálogo dentro das casas, principalmente quando a gente precisa do legislativo, né? Então, só deixar esse adendo, eu acho que é uma oportunidade ímpar que a gente tem e, com certeza, esse diálogo, né? E o Confea, até hoje, pelo menos todas as ações que eu acompanhei do Confea, eles sempre se mostram a casa aberta para o diálogo e para essa construção conjunta. Então, vamos trabalhar. Pessoal, muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado, a gente fica por aqui.